Vida é um projeto de identidade corporativa desenvolvido para o Canal Cultura, ainda no final da década de 1990. E o Canal Cultura ele foi pensado para ser um canal educativo que tinha por objetivo intervir na identidade nacional brasileira. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funcionou isso daí. O início das transmissões do Canal Cultura foi no dia 22 de setembro de 1997, às 19 horas. Era a concretização de mais um projeto da Fundação Roberto Marinho, em parceria com a iniciativa privada. A Fundação acreditava que esse novo canal ia ser o espaço de convergência entre os três principais pontos objetivos de atuação da Fundação. A Fundação acreditava que investindo em projetos voltados ao patrimônio histórico brasileiro, à consciência ecológica nacional e à democratização de uma educação de qualidade para a população brasileira, eles teriam a capacidade de contribuir na construção de uma identidade nacional mais abrangente e multicultural. A Fundação já tinha uma experiência bem sucedida, aliás, muito bem sucedida, com o Telecurso. Em 1998, um ano depois do lançamento do Canal Cultura, ele mobilizava 13 milhões de alunos em 12.600 escolas brasileiras e com apoio de todas as secretarias de educação do país. Eu aqui montei porque o Canal Cultura tinha por objetivo a intervenção direta na identidade nacional, evitando idealizações, estereótipos impostos até então pelos discursos dominantes. Isso era alguma coisa que me foi passada em várias entrevistas com os coordenadores, tanto da Fundação Roberto Marinho, quanto os primeiros contratados para esse canal que estava sendo aberto. Sua imagem institucional deveria refletir um Brasil resultante dos embates entre os mais diversos fenômenos culturais e identidades étnicas encontradas em solo nacional. Porém, que identidade corporativa poderia resultar de tamanha diversidade, tanto conceitual quanto visual? Tem uma expressão que diz: fulano misturou alhos com bugalhos, no sentido de que, de repente, quando você mexe com muita coisa diferente, simplesmente você não está entendendo sobre o que está falando, né? Então, qual imagem representativa do ser brasileiro a gente está falando, né? Com certeza nós não somos só o malandro e bem-humorado Zé Carioca, como também não somos o ingênuo Zé Tatu. Eu fui pegando essa portuguesa simpática que voltou americanizada com bananas na cabeça, né? Aí, virtuosos da bola, uma vez por ano essas bundas frenéticas invadem o mundo, né? A sensualidade da mulher brasileira e tal. Agora nós somos um pouco de tudo isso, né? O malandro de sapato branco no samba, né? Bossa nova. Aliás, quando o gringo sabe um pouquinho sobre o Brasil, ele sabe, além do futebol, bossa nova. É a primeira coisa, né? Futebol, bossa nova, panjobim e tal. E aí, a nossa ascendência africana, enfim, o índio, mas ao mesmo tempo a gente tem essa coisa da hipermetrópole de São Paulo, tecnologia de ponta, hoje a gente batendo todos os recordes de produção, mercado, enfim, quando a gente olha toda essa bagunça, esse caos de linguagens tão diferentes, como pensar numa identidade corporativa que possa ser consistente e que ao mesmo tempo criar uma relação entre mundos tão diferentes, né? Um universo tão amplo. Essa frase, no aula do professor Guilherme, ele tirou um artigozinho do James Bernstein, que a definição de um problema traz em si a chave para a sua solução. A função do design talvez seja mais do que entender o problema e encontrar uma solução para ele, talvez seja realmente refletir sobre a questão e encontrar uma melhor definição, a definição mais apropriada para o que está sendo levantado. Eu botei aqui muito rapidamente o
sumário, ele tem, fora os itens principais, ele tem uma série de subitens e tal, mas aqui eu só quis mostrar um pouquinho como é que a gente estruturou a dissertação. Né? O objetivo era que quando o nosso leitor chegasse ao capítulo 5, que é o projeto em si do Canal Cultura, ele fosse fazer as perguntas que nós considerávamos respondidas no projeto desenvolvido por uma empresa chamada GD1 Franceira, que eu vou falar um pouquinho dela aí. O primeiro capítulo, ele relaciona o fazer design com identidade, ele conta a história das marcas, desde lá do início das cavernas, desde lá do Paleolítico, e vem vindo com as marcas de sinalização, então, até chegar nessa coisa muito mais complexa que a gente entende hoje por identidade corporativa, que é algo que tem uma série de histórias que são contadas, que são vinculadas às marcas, que é muito mais do que simplesmente a questão objetiva de procedência, de saber identificar, né? A gente fala nesse capítulo sobre identidade moderna e pós-moderna, essa coisa pega filósofos, sociólogos, vários textos diferentes vendo essa coisa como nós estamos fragmentados hoje, como a gente mesmo não tem mais essas verdades universais da modernidade, certo e errado, hoje tudo é meio cinza e tal. Então, todas as questões meio que são levantadas nesse primeiro capítulo. O capítulo 2, Motion Graphics, fundamentação teórica. Primeiro eu tenho que, não é chamar vocês de ignorantes, mas no fundo eu mesmo, quando fui fazer um trabalho sobre Motion Graphics, falei, o que é afinal Motion Graphics? Eu mesmo não sabia. Então, eu botei aqui uma pequena definição. A nossa dissertação, as 15 últimas páginas, elas têm um glossário de termos, onde a gente vai desde movimento de câmera, termos ligados à filosofia, à antropologia. Aqui é uma pequena explicaçãozinha que dá lá. Motion Graphics engloba as peças de comunicação que utilizam tecnologia de produção de cinema, vídeo ou animação para gerar gráficos. Suas produções costumam ser veiculadas em mídias eletrônicas e combinadas ao uso de áudio. Porém, a criação de um flipbook, por exemplo, pode ser considerado um projeto de motion graphics. Eu trouxe até aqui, não sei se vocês conhecem, isso aqui é muito comum em criança, que são aqueles livrinhos que a gente faz vários desenhos e de quando você passa rápido assim, você vê o bonequinho se mexer e tal. Esses aqui são feitos hoje está na moda, em evento. Esse aqui era um torneio de golfe, que as pessoas tiravam lá várias fotos e depois davam de presente um livrinho que é isso aqui. E a pessoa está lá com uma açãozinha, né? Então até eu trouxe 3 aqui, não sei se vocês querem ver. Tal, aí, passa aí, tá? Enfim. Mas preste atenção na aula. Bom, quase todas as peças que estão nessa dissertação aqui, elas usam essa técnica. Elas são, no fundo, uma sequência de imagens estáticas que, quando passadas numa velocidade constante e ininterrupta, elas geram essa ilusão de movimento. Né? Não um movimento real, mas um movimento simulado. Né? Também tem um pouquinho sobre a história do motion graphics, a história do cinema, de aberturas famosas e tal. Eu cito o trabalho do John Bell ali, que ele fala também sobre o início das experimentações de motion graphics e tal. Enfim, o terceiro, o canal Cultura, suas relações e influências. Aqui eu falo um pouco sobre o que é esse projeto, independente do projeto com a cara que ele vai ter, por que esse canal vai ser lançado. E aí eu falo da relação com a Fundação Roberto Marinho, com a Globosat. A relação com a Globosat é fortíssima, porque muitos dos funcionários que vieram seus coordenadores do canal Cultura vieram dos quadros da Globosat e tinham contato já com essa coisa de identidade de canal por assinatura. Então existe uma ligação muito forte, que caso a gente não saiba, a gente não vai entender o projeto quando chega na outra ponta. Então, enfim, tudo vai se ligando. Eu falo uma grande conspiração. Tipo, fazer pesquisa, para quem não está acostumado, como eu, é um jogo, porque você vai ligando os pontos que, antes de você ligá-los, você não tinha a menor ideia de que eles tinham alguma relação. Então você começa a ver, claro, isso tem a ver com isso e tudo. E, enfim, esse trabalho, teoricamente, se deu certo, ele consegue facilitar esse encaixe, né? GD1 e o projeto Telecine. GD1 é
uma empresa de design francesa que fez o projeto do Canal Futura, mas 2 anos antes, na Globosat, ela quer participar de uma concorrência para a criação da identidade do canal Telecine. Antigamente o canal Telecine era um canal só, com todos os gêneros de filme. E eles fizeram um projeto que eu considero brilhante, uma ruptura aos padrões estéticos da época, e que muito do que foi produzido nesse projeto, que é apresentado detalhadamente nesse capítulo, ele é reproduzido, se não aprofundado, no projeto 2 anos depois para o Canal Futura. Aí chegamos no projeto Futura. A marca, uma coisa que também eu acho uma graça, é essa delicadeza de você fazer. Você tem a fonte Helvetica Extended, mas as 2 primeiras em light, as 2 segundas regular, as 2 terceiras em bold. Essa sensação de construção, essa sensação de a partir do conhecimento você se adensa, você se fortalece, você se desenvolve, isso está muito claro. É claro que é icônico quase essa coisa da marca. E o máximo, que por um lado é poético, por outro lado criou um obstáculo para o projeto, que é o quê? O ar, ele continua crescendo para o infinito, ele transcende o espaço do círculo e ele vai para o infinito do papel branco. Então, essa relação, por um lado, é maravilhosa, mas, por outro, obrigava que essa marca fosse utilizada ou em fundo branco ou em fundo preto. Fundo preto, ocasionalmente, foi utilizado nesses 10 anos, mas o fundo branco se tornou um meio normal para o desenvolvimento tanto da marca quanto das suas linguagens. E aí, a marca em movimento, ela não é uma esfera como a Rede Globo, e quase todos os símbolos ligados à televisão, eles têm a coisa da esfera, brilhos e reflexos, enfim, que vocês conhecem muito bem na linguagem rancidoniana. A marca, ela partia de uma elipse vertical totalmente verde até um círculo, né, da marca em si. Então, a própria maneira da construção dela, mesmo ela sólida, ela em si, ela é ocupando o espaço da tela, ela é de 10, 20, 30, 40%, ela em si é uma maneira de se introduzir o próprio movimento oferecido aqui. Aí a gente volta àquela questão desse saco de gato, né, da identidade brasileira, hipercomplexa e multifacetada. Como é que a gente vai administrar a possibilidade de relacionar coisas tão diferentes, né? Então, eu até